Então que Deus abençoe a todos que estão vendo essas imagens, que você permita que essa palavra ela venha tocar o teu coração, que você permita que o Espírito Santo realize sobre a tua vida, sobre a tua família, a grande obra. Abra o seu coração, é o momento da palavra. E a palavra de Deus, ela vai tocar de forma grandiosa, assim como está sendo tocada sobre todo o povo de Deus aqui nessa manhã. Está sendo tocado para você em outro horário que você estará vendo. Mas eu tenho certeza que ela é eficaz e poderosa, a palavra de Deus, para tocar na tua vida e te abençoar. No nome de Jesus. Amém? Isaías, no capítulo 38, o versículo 1, para a glória de Deus, o título fala: doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Olha o que fala: e naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade o quê? Hein, gente? De uma enfermidade o quê? Então essa enfermidade era para o quê? Era para o quê, igreja? Era para a morte. Olha como é interessante isso. Essa enfermidade, ela era para a morte, missionário. Era para a morte, era para ele morrer. Era para o Ezequias ele partir dessa terra. A situação era complexa. Diga graças a Deus. Então você imagina o recado de Deus para a vida dele. Aí fala aqui, ó, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vem mais para cá, missionário. E não viverás. O profeta de Deus falou: olha, o recado de Deus para você hoje. Você vai morrer com essa enfermidade imortal. Mas primeiro, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem. Gente, Deus ele é tão tremendo, Deus ele é tão maravilhoso, que Deus ele nos alerta e tem nos alertado e tem nos mostrado e tem nos conduzido através da palavra, não é verdade, missionário? Com certeza. E Ezequias, ele era um homem de Deus, um rei que escolheu colocar o reinado dele no Senhor. Mas a doença, ela não escolhe quem é de Deus e quem não é. Ela chega para todos. Só que tem uma diferença, que aqueles que buscam a Deus, que amam a Deus, que faz a vontade de Deus, eles sobressaem, porque ele clama a Deus, Deus o ouve, o responde e traz a resposta. E a pessoa que ela não busca a Deus, ela não teme a Deus, ela não tem fé em Deus, ela vai buscar os médicos. Ela vai buscar outros caminhos que não é Deus. E ela vai acabar perdendo a vida dela. Por quê, missionária? Porque quem nos deu a vida foi quem? Foi Deus. E quem pode tirar também é quem? É Deus. Deus tem poder para dar e para tirar. Então, Ezequias, naquele momento, ele recebeu uma sentença de morte. Você já se imaginou se colocar no lugar do rei Ezequias? Deus falar para você dizer: arruma a tua vida, organiza, porque tu vai morrer. Naquele momento o seu chão que acaba. Naquele momento passa 1001 coisa onde? Na sua cabeça. Mas o rei Ezequias, como ele queria viver, ele não queria morrer. Eu conheço pessoas que ela já falou assim para mim: eu só estou esperando Jesus voltar. Jesus, volta logo, porque eu não quero mais viver nesse mundo é isso, esse mundo é... Realmente, esse mundo é tenebroso, esse mundo é um mundo jaz do maligno. Só que, se for para viver, tem que viver em quem? Em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Então, naquele momento, Ezequias, ele queria viver, ele não queria morrer.
Então ele foi pedir para quem tem o dono, ele foi pedir para o dono da vida, que é Deus. Não é isso, pastor? Com certeza, ao ponto que fala aqui na palavra, no versículo de número 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a quem? Ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com o quê? Fidelidade. Com fidelidade e com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E ele fez o quê? Chorou muitíssimo. Ele recorre a quem tem o poder de mudar toda a situação. Ele recorre a Deus. Ele sabia que ele iria morrer com aquela enfermidade. Ele sabia que, humanamente falando, não tinha o quê? Solução. Não tinha solução mais. Mas ele sabia que só tinha um que poderia mudar e reverter aquela situação: Deus. Ele não foi desabafar com homens, ele não foi murmurar, ele não foi gritar, ele não foi reclamar. A palavra fala que ele foi falar com Deus. Ele chorou, ele derramou suas lágrimas. E ele fala uma coisa muito interessante, ele falou: lembra-te, Senhor. Lembra que eu andei com fidelidade. Para você entender que tudo na vida é uma plantação, igreja. Hoje você está semeando e plantando. É por isso que nós temos que semear o que é bom, o que é bom, o que é agradável, o que alegra o coração de quem? Porque na hora do aperto, e aí? Você vai poder falar: Senhor, olha, eu não sou nada, mas eu tenho te servido com alegria, Senhor. Eu tenho te buscado, eu tenho me esforçado para ser fiel. E ele fala isso com Deus. Isso é muito forte, missionário. Ele fala com Deus o seu tempo de fidelidade, de obediência, de compromisso, de entrega diante de Deus. Quem está compreendendo? Existem pessoas que ela iniciou mal, está no meio mal, está terminando o quê? Mal. E muitas das vezes ainda quer que Deus o quê? A socorra, a toque. Só que em toda a caminhada, essa pessoa, ela sempre está fazendo aquilo que é o quê? E mesmo no final ainda não quer fazer o que é bom, que é agradável. Ele tinha quem recorrer, quem buscar. E na hora da aflição, se a pessoa não está com Deus, ela vai recorrer a quem? Aos homens? Vai recorrer a quem? Você está compreendendo, gente, que a palavra quer falar conosco hoje? Só existe um que tem o poder de me socorrer, de te socorrer, de socorrer a todos nós, e você que está aí. É o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem o poder. E olha, missionário, que o Senhor, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não volta atrás. Continua, missionária, lendo, por favor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Aleluia. Que bênção, hein? Ezequias, pastor, ele só fez uma oração. E nessa uma oração mudou toda a vida dele. Mudou. Amém? A história dele, né? Isso quer dizer o que, missionária? Que nós temos que ter créditos com Deus. Nós temos que ter fidelidade com Deus, porque Deus é fiel. E Ele diz que por mais que nós não sejamos fiéis a Ele, mas Ele é fiel a nós. Amém?
Então, naquele momento, Ezequias, ele só tinha uma arma ali, a oração. E pedir para Deus se lembrar. Porque Ezequias rejeitou a vontade dele no mundo. Ele renunciou tudo para ser fiel a quem? A Deus. E naquele momento, Ezequias estava precisando de um milagre de quem? De Deus. Então ele recorreu a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Aleluias. E Deus não deu mais 1 ano de vida. Deus deu mais 15 anos. Isso quer dizer o que, missionária? Isso quer dizer que Deus, Ele nos ama tanto, que por mais que nós sejamos pecadores, errantes e falhos, mas se nós se volta para Ele, se nós busca Ele de todo o coração, Ele vem nos socorrer. Amém? Nesse caso, ele só fez uma oração. Mas tem casos que tem que se fazer várias orações. Até chegar e tocar no coração de Deus. Porque Deus, Ele quer de nós uma perseverança. É perseverar no Senhor, é confiar no Senhor, é não rejeitar a fé. Hoje em dia, nós estamos vivendo num tempo tão difícil que muitos estão rejeitando a fé. Muitos estão parando de perseverar em quem? Em Deus. Por causa das aflições, dos problemas, por causa das tentações deste mundo. Mas o Senhor está dizendo que vale a pena ser fiel a Ele. Amém? Vale a pena se renunciar aqui neste mundo, para que um dia você venha ganhar com Deus. Amém? E Deus está falando para você, eu não sei se alguém aqui está doente, está com uma enfermidade mortal, humanamente falando não tem mais jeito. Eu não sei se é aí na internet, se é aí você que está nos vendo. Deus está falando para você que Ele pode curar todas as doenças. Ele cura todas as enfermidades. Mas você precisa ser fiel a Ele. Ser fiel a Deus em todos os momentos. Ser fiel a Deus em tudo. Não é ser só fiel a Deus no dízimo e na oferta. Não. Mas ser fiel a Deus na sua vida. Ser fiel a Deus nas suas palavras. Ser fiel a Deus nas suas atitudes. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel a nós. Aleluia. E tudo aquilo que nós pedir com fé, crendo, nós recebemos. Então até a cura, se você pedir essa cura com fé, crendo, Deus Ele te dá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Então isso é muito forte. Ô pastor, mas eu não tenho sido fiel a Deus na caminhada, então põe em ordem a sua casa. Põe em ordem. Abra o seu coração e se volte para Deus, enquanto há oportunidade. A oportunidade, ela bate nas nossas portas, todo dia Deus está trazendo a salvação, a misericórdia, a compaixão, o amor dele sobre a nossa vida. Agora, a pessoa, ela não dá tempo para orar, não ora, porque quando você ora, você está subindo o quê? Degraus. Por isso que a missionária falou, crédito. É que nem quando você vai com o cartão lá comprar, se não tem um crédito, como é que compra? Não compra. Consegue? Não. Hã? Não. Ah, tá negado, tá dando aqui, não tem saldo. Quando você busca a Deus, igreja, você está se enchendo, preenchendo o teu coração, renovando as suas forças. Quando você busca a presença do Espírito Santo para a sua vida, você está declarando que você necessita do amor e da misericórdia dele na tua vida. Quando você rejeita a sua vontade e fala assim, eu vou ser fiel ao Senhor,
você está declarando: Deus é tudo para mim, eu preciso do amor dele na minha vida. Eu preciso da misericórdia dele no meu coração. Eu preciso da misericórdia do meu Senhor na minha vida. Porque na hora da calamidade, na hora da aflição, na hora do aperto, vai ser pesado na balança. Como nós estamos sendo diante de Deus? Porque, igreja, enquanto tudo vai bem, muitas das vezes a pessoa não percebe, ela não quer orar, ela não quer buscar, ela não quer servir, não quer glorificar quem? Só que não está se preparando, não está colocando a casa em ordem. E quando chegar o momento de aflição, porque vem para todo mundo, e aí? Vai recorrer a quem? Ah, Senhor, lembra? Aí você vai falar assim: não, você não tem sido fiel a mim. Você não tem me buscado. Você tem servido do seu jeito. Você não tem ouvido a minha voz. Você não tem contado comigo. Você não tem deixado eu, o Senhor, fazer parte da sua vida. Então, gente, isso é muito interessante e muito importante. A palavra fala que o mundo jaz do maligno, só que as pessoas estão vivendo o quê? Como se tivesse uma venda nos olhos que não está enxergando os acontecimentos, a palavra se cumprindo. Quem está compreendendo? Muitos estão vivendo uma vida de qualquer jeito. Só que na hora da aflição, na hora da calamidade, quem é que vai te socorrer? Os prazeres, aquilo que fazia que, humanamente falando, era bom aos seus olhos, mas deixou a vontade de Deus de lado? Quem vai recorrer? Porque na hora que surgir as aflições, todo mundo corre. Todo mundo corre. Só existe um que está ali, com o poder de tocar, de transformar, mas ele quer que nós sejamos fiéis a ele na caminhada. Ele quer que venhamos verdadeiramente aplicar o nosso coração. O momento da calamidade veio na vida de Ezequias. Ele soube a quem clamar e quem buscar. A Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e ali ele falou com Deus. Ele falou com Deus. Ele recebeu a notícia. Mas quando ele recebeu aquela notícia, ele foi falar com quem tinha o poder de tocar na vida dele, de reverter aquela situação. Só Deus que tem o poder de reverter tudo. E Deus, ele ouviu a oração. O Senhor, ele envia o profeta Isaías e fala: vai lá e fala para ele, que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. E Deus não só deu 15 anos de vida, Deus deu alegria, paz, e deu para ele também a vitória sobre os inimigos. Amém? Amém. Deu a vitória. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Versículo de número 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta o quê? Cidade. Olha como é forte. Aí o versículo 7 fala o quê, missionário? Se-te-á isto por parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Quer dizer, Deus, ele, para nos chamar a atenção, ele faz coisas que só ele pode fazer. Porque para você voltar o sol novamente para trás, de volta, isso não existe, não acontece ou acontece. Agora é 8 horas e de repente volta para 4 da manhã. Acontece? Não. Mas Deus fez isso para mostrar que ele é grande e é poderoso. Ele fez isso quando Josué orou. Ele parou o sol. Ele parou o sol.
E aqui ele não para, ele faz o sol voltar. O Senhor fez isso quando ele fez uma sarça que não consumia no fogo, chamar a atenção de quem? De Moisés. Então Deus, ele sempre está trazendo algo para chamar a nossa atenção, para que nós venhamos ouvir a sua voz. O Deus vivo não só entregou os 15 anos de vida, mas trouxe para ele paz, trouxe para ele proteção, não só para ele, mas para toda a cidade. Para toda a cidade. Deus entregou os inimigos das suas mãos. Gente, Deus é maravilhoso. É o que eu sempre costumo falar, missionária, vale a pena ser fiel. Vale a pena. Talvez você fale assim, missionária, e agora? Eu estou com uma enfermidade mortal, eu estou passando por um problema difícil e eu não sou fiel a Deus. Eu ando em caminho errado. E agora? O que será de mim? Eu vou morrer? Deus está falando para você que você só morre se você não buscar Ele. Porque se você buscar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele vai deixar você achar Ele. Amém? E você, a partir de hoje, construir uma vida de fidelidade com Deus. Se a partir de hoje você abandonar todos os seus vícios errados, você abandonar todos os seus maus costumes, tudo aquilo que desagrada a Deus, e se a partir de hoje você se voltar para o Senhor com fidelidade, com inteireza de coração, inteireza quer dizer um coração limpo, buscar a Deus a santificação, buscar se santificar neste mundo, Deus está dizendo que Ele te dá uma nova chance. Aleluia. Amém? Porque tudo está na mão dEle, tudo. Fala lá no livro de Eclesiastes, tudo está nas mãos dEle. E Ele dá para quem Ele quer. Se você agradar a Ele, se você fazer a vontade de Deus, se você buscar Ele, Ele te dá essa vitória. Amém? Ele tira do ímpio para dar para você. Ele tira daqueles que desagradam a Ele para honrar você. Porque Ele é fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. E Deus, Ele quer defender a sua causa. Deus, Ele quer defender a sua família. Ele é o nosso defensor. Se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não estiver na frente, o barco vai afundar. O barco só não afunda se Deus for o capitão daquele barco. Amém, igreja? Então, palavra de Deus hoje para a nossa vida. Vamos ser fiel a Deus. Vamos buscar Ele de todo o nosso coração. Vamos clamar ao Senhor e buscar a Ele. Tudo que você quer está com Ele. Tudo que você tiver querer pedir, tudo está com Ele. Não está com o pastor, não está com o apóstolo, não está com ninguém. Todas as nossas bênçãos estão na mão de Deus. Mas Ele só dá se Ele quiser. Essa é a verdade. Ele só dá se Ele quiser. E, missionária, então, como é que eu faço para Deus querer? Isso é agradar a Ele. Ser fiel a Deus. Mostrar para Deus que você o ama acima de tudo. E acima de todos. Falar assim, Senhor, Tu és o meu pastor. Assim como Davi falou. E nada me faltará. Porque Davi, ele sempre recorria a Deus. E Deus sempre dava vitória para Davi. Por quê? Porque Davi, ele conhecia quem? Deus. Aleluia. E quem conhece a Deus, só recorre para quem? Para Ele. Não recorre para homem nenhum, porque sabe que o homem
não pode fazer nada. E se Deus não fizer, tu acha que alguém nessa terra vai fazer? Não. Só Deus, né? Que pode estender as mãos e que pode verdadeiramente realizar sobre a nossa vida o quê? Então que nós venhamos trazer essa reflexão da palavra, esse entendimento da palavra para a nossa vida. Que venhamos ser fiel a Deus na caminhada, por mais falhos que somos. Mas se nós verdadeiramente, igreja, der ouvido à voz de quem? Deus, ele vai à frente e trará na nossa vida a manifestação do poder dele. Ele está alcançando. Como a missionária falou, mas eu não tenho andado em fidelidade, mas ele te convida, ele te chama. Abra o seu coração e se volte para ele, se arrependa, busque de todo o teu coração, que a misericórdia infinita do Senhor vai te abraçar, Deus ele vai te tocar, Deus ele vai realizar a grande obra. Mas para isso você tem que abrir o seu coração para quem? Tem gente que o coração está aberto para o mal. O seu coração tem que estar aberto para Deus. Para Deus. Quem está compreendendo? Amém? Edifique, fortaleça, entregue-se, renove a sua vida e ponha a sua casa, a sua vida em ordem. Porque certamente o Deus que é vivo e que é poderoso, ele vai realizar a obra dele. Agora, se não quiser dar ouvido à voz de Deus, é uma escolha. Se não dá ouvido à voz de Deus, se torna como Acais, né? Um rei que foi fiel a Deus, mas não foi fiel de todo o coração dele. Ele agradou a Deus porque ele queria, é barganha, né? Eu vou agradar para receber. Só que chega um momento, a pessoa não consegue sustentar esse tipo de pensamento. E a pessoa, esse rei acabou deixando o caminho do Senhor para fazer o caminho do errado. E no final ele adoeceu também com a doença mortal. Só que esse rei, ele não quis buscar o Senhor. Ele foi buscar os médicos, os médios daquele tempo. E ele morreu. Ele morreu por causa do orgulho dele. Porque se ele buscasse a Deus, se ele fosse humilde, que ele não quis ser humilde, né? Para dizer assim, Senhor, eu estou doente porque eu larguei a tua presença. Ele não quis falar isso, ele foi orgulhoso. Então o orgulho mata. O orgulho mata. A prepotência, né, missionário? Se você tiver orgulho no seu coração, você pode morrer por causa do seu orgulho de não pedir ajuda, de não pedir socorro a Deus e também a alguma pessoa. Amém, igreja? E o Senhor nosso Deus, ele nos ama. Ele nos ama tanto, que ele deixou a Bíblia, a palavra de Deus, na terra, para nos orientar, para nos ajudar, para dizer para nós que se nós crer na palavra de Deus, tudo que nós pedimos, nós recebemos. Amém? Glória a Deus, amém, gente? Fiquem todos de pé, por gentileza, e que Deus abençoe a todos. Olha, permita, como falamos no início, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, permita que o Espírito Santo ele venha tocar sobre você, que a cada dia mais a misericórdia de Deus ela venha a operar sobre a tua vida, sobre a tua família, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, participe das orações ao meio-dia, às 18h40, às 6 horas da manhã, a oração da manhã. Nós estamos aqui se dedicando e transmitindo a oração, a palavra em favor da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.